Olá, tudo bem com você? Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Tudo bem comigo e com você? Tudo ótimo. Bom dia para mim. Bom dia. E por que bom dia aí e boa tarde aqui? Porque eu estou do outro lado do universo. Estou no Canadá. Exatamente. E como você está, minha amiga? Estou bem, estou cansada depois de um dia longo de trabalho ontem. Muito bom, mas meu corpite não estava preparado para isso. Fora do ritmo. Porque minha amiga, além de todos os desafios, né? Maternidade, casa, tudo, ainda está enfrentando um trabalho, né? Porque Pois ela é, leva contente por que todas não? as funções que ela acumula e ela resolveu o quê? Arrumar um serviço fora, né? Porque só bugadas não funciona, tem que ser bugada e funcional. Por isso o nome, né? Você também. Você faz quantas atividades, dona Daniele? Cordia, eu sou que nem o Júlio. Exatamente. Então, por Não, eu isso sou o nome. mais. Bugadas, porém funcionais. Nós não somos inúteis, Exatamente. não ficamos em casa esperando a Caí do vida céu. passar e nem nada cair do céu, né? Mas é isso aí. Exatamente. Miga, para hoje você preparou alguma coisa? Acho que a gente não prepara nada, tá, gente? É só para fingir que a gente prepara. Amiga, você preparou alguma coisa hoje para essa reunião? Eu preparei os meus lábios. Eu vi, olha que batom chiquíssimo. Hoje eu só lavei a cara. O meu skincare foi água na cara, camiseta no rosto. Correria, 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 mas muito feliz de estar aqui de novo, amiga, dando mais um passo. Eu comecei a receber feedback das pessoas. Ai, você tá blogueirinha! Yeah, que Ai, legal! eu belíssima! Nossa, me conta mais. Eu falei, a gente viu. E a Julia, minha amiga que mora lá no Canadá, que virou meu jargão. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Boa tarde, boa boa tarde. Boa noite, boa noite. E aí, a minha amiga Júlia, que mora lá no Canadá, eu preciso saber que você está lá no Canadá. E é lá no Canadá. E aí, e até ciúminho, amiga. Tem amiga minha que já tá com ciúminho da gente. Ah, acontece, Ai, acontece. Mas você a agora nossa amizade. gente, tanta coisa rolou na minha cabeça essa semana e realmente eu fui uma péssima amiga com ela. Amiga, eu não vou falar seu nome para não te expor, mas me perdoa por essa semana, eu fui uma péssima amiga, te amo. Se você assistir e seguir Bugadas Porém Funcionais com a minha amiga Júlia, que mora lá no Canadá. Você Inclusive, pode falar que eu sou sua melhor amiga do Canadá, no entendeu? Canadá, filha, você tá aqui comigo em São Paulo, não tem competição. E ela fala, ai, como? E sabe o que é engraçado? Que as pessoas estão, acho que, sentindo, então, essa nossa conexão, né? Para alguém acabar se sentindo deixado de lado, alguma coisa do tipo, é que o que a gente está querendo passar, mesmo que, mesmo na distância, a gente tem isso, está acontecendo, né? E só que tem muita coisa rolando essa semana, muita, muita, muita mesmo. Tanto que ontem a gente nem conseguiu se reunir, era para ter sido gravado ontem. Aí eu falei para ela, eu falei, amiga, não põe a culpa na minha amiga Júlia lá no Canadá. Porque ontem eu nem consegui me reunir com ela para gravar, mas enfim. Então é isso, a gente está conseguindo. Eu acho, né, que o objetivo de mostrar, e aí a gente quer também se conectar com todas as pessoas, para que se sintam à vontade para vir aqui dividir causos com a gente. Eu já estou pedindo logo mais, a gente vai ter uns babados aqui, amiga. Com o Chico, nós trocamos o nome, né? Que nós vai contar uns babados aqui, nós vai. Por enquanto, a gente fala só da nossa vida. Isso. Logo Não, mas eu tenho um caos. Olha, outro dia estava eu indo para levar as meninas na escola e eu ando de bicicleta, para quem não sabe, não sabe. Para quem não para quem sabe, não sabe, eu tenho um trailer que fica ligado na bicicleta. Estava eu indo bonita. Só que tem uma parte que não tinha ciclovia, que era via, tipo, era perto da escola. Eu subi na calçada, porque eu tô com duas crianças dentro do trailer e era uma área que passava ônibus e tal. E uma mulher veio e falou: Você tá na calçada! Aí eu peguei e gritei: Anota a placa!
manifestada. Ai, Jesus. Ai, E gente, o povo que não é. Me deixa. quando o inimigo não vem, amiga, ele manda um representante. Manda, mas manda. Mas é sempre naquele dia que você já tá assim, nas No pontinhas, assim, ó. limite, Só na faltava beira. uma gotinha de água no meu copo para ele transbordar. Eu já tinha passado por todo aquele inferno de manhã. Todo mundo, quem é mãe, sabe que Mas, de manhã a nossa alma sai do corpo, volta, dá um rolê. E a gente tem que mentalizar para não tacar as crianças na parede, né? É muito respira, É respira muita mesmo. respiração, é muita respiração. E aí, a manifestada vem encher o meu saco porque eu estava numa área que era perigosa e eu estava tentando me proteger. Ah, vá, viu? E carregando duas crianças. E carregando duas crianças. Bom, mas vamos falar do elefante que está no ar. Aquela. Vamos falar do elefante que está no ar. Que dia é hoje, Daniele? Dia Quinta-feira, 11 de dia junho. 11. Amanhã, Nós que está dia, como hoje? Daniele? Nós tá como? Nosso coraçãozinho assim, ó. Será? Cheio de Aquela expectativa. Será que vai rolar alguma coisa amanhã? Será que ele vai me pedir em casamento? Será que ele vai me trazer flores? Será que ele vai me apresentar para a família? Será que amanhã ele vai me levar para jantar naquele restaurante que eu amo? Será que ele vai me dar algum presente? Que presente que ele vai me dar? Ai, meu Deus do céu! Como está seu Exatamente. coraçãozinho, Daniele? Ah, eu tenho um defeito. Eu espero. Eu sei que eu não devia. Rodrigo, assiste esse vídeo hoje. Eu espero. Eu não queria, eu não devia. E eu espero. Não, essas datas, elas são importantes, amiga. Por quê? Sim. Eu vou dizer para você meu ponto de vista. A gente vive no automático, né? A gente trabalha, a gente tem que estudar, a gente tem que existir, o marido trabalha, chega em casa, a gente tem os filhos para dar atenção, o marido chega, é dividir a atenção com o filho, tentar descansar, tentar existir, enfim. E a gente acaba entrando nesse modo automático, né? E acaba que a gente se desconecta, né? Essas datas servem para dar uma chacoalhadinha, né? Tipo, ei, ó, lembrar, né? Vamos fazer alguma coisa diferente. Então, eu sou ligada a datas, porém, eu já sofri muito com a minha expectativa. E hoje, o assunto de hoje é o quê? Expectativa! Mas aquela expectativa sua para com o outro. Porque É. você até tem o controle do que você pensa, mas a outra pessoa não. Pois e o problema também é que a gente quer que a gente adivinhe, que eles adivinhem o que está dentro da nossa cabeça. Então, o que que eu Então, tô dentro da minha cabeça agora? Vamos revelar para ver se a pessoa exato. Eu vê costumo o dizer que o vídeo melhor e saiba o que me dá. Cara, conta. atenção. Eu sou carente de atenção. E não é assim, estar no mesmo ambiente. É estar olhando para mim e me dando atenção, não sem divisão, sem Acabei olhar de no descobrir, celular. acabei de descobrir, amiga, a sua linguagem de amor. Eu não sou de Tempo e toque. Não qualidade. sou, olha, eu não sou um iPhone para pessoa ficar me touching o dia inteiro, entendeu? Não curto. Não gosto. Eu gosto de um abraço, um carinho, tchau. Agora, eu quero que a pessoa esteja perto de mim, olhando para mim e me dando atenção. Mas como foi seu dia? Mas o que? Ai, não acredito que essa mulher fez isso, gritou com você na rua. Não E sei o bruxa. quê. Que não sei o quê. E quando você chegou lá, o que acontece? Sabe? Querer ter interesse na minha vida. Que nem você. Você tá me dando agora 40 minutos de total atenção. É por isso que eu te amo tanto, Daniela. Você ouve todos os meus áudios de 10 minutos e você me responde ponto a ponto o meu áudio. Então eu sei, eu não só sei que você ouviu, você pensou e você está respondendo, entendeu? Ai, casa comigo, amiga. Já casei, amiga. Mas eu vou dizer, o dia que a gente abrir, você vem, tá todo mundo junto.
É. Mas é isso, é atenção. Eu gosto muito de atenção, muito mais do que presente. Não adianta você vir com um presente para mim e ir E embora. das costas. Eu É, não quero, eu quero atenção. Eu quero atenção, sem, exato. sem divisão. Eu já sou gulosa. Eu quero tudo. Eu quero que me touche, eu quero que me presenteie, eu quero que fale aos meus ouvidos como eu sou maravilhosa e não vive sem mim. Eu quero surpresas, eu quero presente, eu quero um circo. Ai, mas eu nunca tive esse circo. E uma reflexão que eu estava fazendo hoje da minha relação com o Rodrigo, eu estou casada há quase 21 anos, são, né, 20, quase 27 anos de história, então a gente passou por muitos altos e baixos e muitas coisas, né? E eu sempre tive essa questão com a expectativa. Então, eu era a que fazia coisa fofinha, bonitinha. Ele nunca ignorou, sempre, né, teve um retorno, vamos dizer assim. Mas eu esperava com a medida. Rebobina. Eu esperava de acordo com a minha medida, com a minha régua, como se ele fosse fazer exatamente como eu estava fazendo. E aí o que acontece? Eu comunicava, eu reclamava, só que sempre era depois, né? Antes ficava nessa de a pessoa tem que adivinhar. Eu ficava esperando, sei lá o quê, e a pessoa era obrigada a adivinhar, e chegava no dia, não correspondia com a minha expectativa, e eu ficava chateada. Enfim, aí chegou um tempo onde eu parei, comecei a, tipo assim, eu não vou mais ficar ligada em data, porque sou só eu que sofro. Eu faço, 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 a pessoa não faz do outro lado e eu fico chateada. Só que tem um porém. Se os dois deixarem de fazer, a coisa desanda. Se os dois deixarem de falar, a coisa desanda. Eu tenho o hábito de falar pelos cotovelos. Então, quando uma coisa não tá boa, eu fico, eu fico no comichão, eu cutuco, 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 até a gente discutir e resolver, e eu ouvir um pedido de desculpa, um eu te amo, e ficar tudo bem. Só Eu que sou assim chegou um também. momento que eu comecei a cansar também, e foi recente até. Falei, não, eu preciso mudar porque eu falo demais. Eu cansei. Eu tô cansada de mim. Não é que, tipo, a pessoa cansou. Cansei, não quero mais ser assim. E aí, eu fiquei quieta. E aí ele percebeu. Ele falou, tá, mas, tipo, fala. Eu falei, não, eu não vou falar. O que eu vou te falar, já te falei mais de 400 vezes. E não vai dar em nada. Aí ele falou desse jeito pra mim. Dá certo porque você fala. Dá certo. Eu gosto que você cutuque, que você provoque, que a gente resolve. Ou seja, ele não vai ter essa ação de cutucar e provocar para tentar resolver, porque não é dele, não é da natureza dele. Se eu não falar nada, ele vai achar que tá tudo bem. Eu falando, ele já acha que tá tudo bem, entendeu? Então, assim, eu sempre fiquei nesse conflito. Se eu faço, eu espero. É um erro. A gente tem que ser altruísta. Se eu faço, eu fiz porque eu quis, porque eu gosto, porque eu tive vontade de fazer. Se eu tive um retorno bem, se eu não tive, eu fiz, tá tudo bem. Essa maturidade, eu, Daniele, ainda não desenvolvi. Tem momentos onde eu consigo, que eu falo, olha, eu consegui. E tem momentos que não. E o que eu percebi com os Dias dos Namorados? Com essas nossas conversas, com essas reflexões, aí eu fui lembrando de coisas e causos. Eu meio que eu dei uma esfriada. Só que eu esfriei o meu lado. Eu tinha, há 10 dias atrás, feito uma música, mandado para ele para já esquentar os motores do romance. E aí eu, tipo, eu tava ouvindo a música todo dia, várias vezes por dia, amiga. Eu estava muito apaixonada. E aí eu, cara, eu não vou mais ouvir essa música, não, porque eu tô aqui toda, né, Lovens in the Air, e eu vou tomar a tarraqueta. Vai. Não. Só que aí eu esfriei. Só que acontece, já é amanhã. E eu, Daniele, gosta de coisinha bonitinha. Eu quero fazer uma coisinha bonitinha. Eis que hoje é dia 11 e eu, Daniele, não preparei nada. Eu já Não não preparo mais comprei nada, já tem muito nada. tempo. Já tem muito tempo. Eu Então, tô há mas aí 19 eu anos. O acho. meu também. Você tá há 21, eu tô há 19. E eu sempre ficava fazendo essas coisas, tendo essas expectativas. Só que chegou uma hora que só quem sofria era eu. Nem sabia. Que dia é hoje? Que dia é amanhã? Do que você tá falando? Hã? E eu lá, Mas aí, cadê meu? E assim, é uma
Cara, é pedir uma pizza. Sabe a pessoa pegar? Não, eu sei que ela Ok. gosta daquele sabor, daquela pizzaria específica. Vou trazer para. Não é eu não quero um anel de diamante, eu não sou maluca. Quer dizer, eu sou um pouco maluca, mas não nesse ponto. Eu tenho noção. Eu não tô esperando um anel de diamantes, apesar de que não tem nada na minha E mão. será, Júlia, que é possível a gente zerar a expectativa mesmo? Porque se a gente não espera nada, não tem nem aquela ansiedadezinha gostosa. Que é gostoso. Mas Quando você você sabe que vai vir alguma coisa, você fica naquela ansiedadezinha de tipo, puxa, o que será? Mas Né? não vem. Não vem. Não vem não só do jeito que eu gostaria, como não vem herói, assim, não vem. E aí, o que que acontece? Você não espera, porque o que que acontece? Você vai esperando, espera, espera. Aí, quanto mais tempo vai chegando, vai esperando. É que nem quando a pessoa fica assim, ah, vai chegar alguma coisa, não sei o quê. Sua expectativa vai aumentando. Se a pessoa não fala nada, a expectativa tá aqui, né? Agora, se a pessoa fala assim, ah, tá chegando, vou te dar alguma coisa, você vai ver, opa, 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 opa. Quando chega lá em cima não vem, você. Quanto mais você espera, maior é o tombo. E é um abismo. E aí você fica. Mas, Aí o que que você começa a fazer? Tem algum problema comigo? Eu fiz alguma coisa errada? E aí você. Aí, eu comigo, pelo menos, né? Por quê? Ele não me ama. Quando foi a última vez que ele falou que me ama? Sei lá. Cara, eu sou uma pessoa que eu com amigos meus, com você, eu falo que eu te amo o tempo todo. Eu tenho amigos que, inclusive canadenses, que as pessoas têm aquela visão de que são mais frios, não sei o que. Não é que eles são frios, é mais difícil de entrar no coração deles, é mais. Eles têm um espaço, né? A gente que é brasileira, a gente fala oi, tudo bem, já tem um grupão no WhatsApp, né? é É, verdade. aqui não é assim. Mas eu tenho amigos que desligam o telefone comigo e falam: tchau, te amo. Bye, love you. Que é normal. E eu não escuto isso. E aí, assim, não é a linguagem de amor dele essa. A dele é Você quando eu saberia faço a reconhecer qual comida. é a linguagem de amor dele? Eu acho que é quando eu faço a comida que ele gosta, por exemplo. Então, normalmente, quando chega esses dias, eu faço. Que nem o arroz de forno que ele gosta. É, sei lá, uma Então, lasanha. esse se Eu enquadraria faço em qual, talvez? Qual linguagem? atos de serviço. Atos de serviço. Os meus serviços, os meus Mas atos de ele, serviço são diferentes. normalmente, amiga, a gente fala, a linguagem nossa é aquela que a gente mais fala. Ele é uma pessoa que entrega bastante atos de serviço? Não, não. Vai ver, ele é poliglota, né, amiga? Vai ver, né? É uma espécie de Falando fluente. em 5 linguagens do amor. Amiga, o que eu posso falar pela minha experiência de vida e um pouquinho profissional sobre a expectativa é, ela sempre está na nossa cabeça, É. nunca na do outro. Então, o conselho que eu costumo dar é falar, abaixa o máximo que possível for. Porque a minha dúvida é, com base em mim, agora, né? Tipo, eu não consigo zerar a minha expectativa. Mas eu comecei a não fazer para não esperar, entendeu? Porque aí também vem um negócio chama-se reciprocidade. Se eu dou, eu quero em troca. Aí vem, eu fico bugada porque, mas e o altruísmo, que é fazer sem esperar em troca? Ah, Tá, impossível. Não, entendeu? não Então, existe assim, eu acho que a altruísmo. gente é Eu não um acredito. pouquinho, né? De cada. Mas, por exemplo, quanto mais alta a expectativa, como você disse, maior o tom, né? Mas por quê? Às vezes não é porque a outra pessoa, gente, não é generalizando, porque tem relacionamento que o cara precisa acordar para a vida. Tá errado mesmo. Mas a outra pessoa, ela não tem ideia do que está na nossa cabeça. E nunca, 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 eu acho, se tiver caso raro, alguém tem a capacidade, a competência de superar a nossa expectativa. Acontece. Mas quando eu falo assim de relacionamento amoroso, principalmente, não é o que eu vejo muito. Normalmente você espera além do que o que aquela pessoa tem condições de dar. O que eu comecei a me sentir melhor com isso, que nem você falou, eu sinto que não me ama, que não me dá valor.
esses eram pensamentos que eu cozinhava. Então, quando eu cozinhava esses pensamentos, eu surtava, né? Eu brigava, cara, me sentia muito mal, me despreciava muito. E aí eu mudei para esse pensamento para na cabeça dele faz sentido. Na minha não tem que fazer. Não sou eu o problema. Entendeu? Eu tirei das minhas costas, eu tirei o peso emocional de, eu não sou suficiente, né? Eu pensava muito assim, com a minha linguagem de amor, a primária, eu falo todas, porque quem não gosta de tempo de atenção, né? Tempo de qualidade, Sim. quem não gosta de ganhar um presente, frases de afirmação, um elogio. Eu acho até que tem dia que eu estou numa língua, tem dia que eu estou na outra, mas a minha primária, que faz eu me sentir valorizada, é atos de serviço. Cara, não me vê varrendo o chão sozinha, lavando o quintal sozinha em pleno sábado, em pleno domingo, que nem com barrigão quando eu estava grávida, e vai sentar no sofá e descansar e mexer no celular e fazer qualquer outra coisa. Porque aí, como que eu ficava muito mal e perdi o controle? Porque toda a minha jornada é sobre eu desenvolver a habilidade de autocontrole, porque eu não nasci com ela. Eu não nasci com ela, eu nasci desprovida dela. Eu fui desenvolvendo, e aí eu acabei me tornando terapeuta porque, sei lá, porque aconteceu. Tipo, Mas de você tanto nasceu para ser trabalhar em terapeuta, mim, Daniele. Você nasceu eu, para ser de- terapeuta. eu desenvolvi a habilidade e pensei, caramba, eu posso ensinar isso para alguém? Funcionou comigo. É isso. É quando o conhecimento transborda, e você fala, não posso guardar só para mim, eu quero ensinar pessoas. Aí foi quando eu coloquei um pezinho lá. E aí, eu ficava eu tive que descobrir não, eu tive que mapear os meus pensamentos para eu conseguir remoldar eles, para eu parar de me sentir como eu me sentia e não perder mais o controle. E era difícil, porque você fica no automático. E o pensamento era bem esse. Cara, se minha massa estava aqui me ajudando, pomba, eu tô aqui, eu já fiz isso a semana inteira. Só que lá o peão tá sentado no sofá pensando, nossa, eu resolvi aquilo, aquilo outro. Ai, estou muito cansada. Deixa eu dar uma distraída na minha cabeça com esse jogo aqui, porque eu não estou dando conta. Aí na minha cabeça, pô, ele tem que olhar para mim e perceber que eu estou precisando de ajuda. Aí ele fala, pede. Eu falo, eu peço, mas você quer fazer na hora que você quer e não na hora que eu estou mandando. Ele fala, pede, espera eu fazer, porque não é a hora que você quer, é a hora que eu realmente quero fazer. E teve uma vez que ele falou assim, ele estava fazendo com uma cara de bunda, e aí ele falou assim, aí eu falei, se para fazer com essa cara de bunda é melhor eu fazer, eu faço sozinha. Aí ele falou assim, cara, eu estou fazendo, você ainda quer que eu faça sorrindo? Eu não gosto de fazer isso, eu não vou fazer sorrindo. Eu falei, cara, realmente, faça. Mas é que a gente quer que faça e ainda faça sorrindo. É. Então eu comecei a pensar nisso. Tipo, o que eu estou pensando antes de perder o controle? E aquilo ia me minando, ia me diminuindo, ia me distanciando dele, me desconectando dele. Então, assim, eu comecei também a falar para ele, e talvez esses vídeos nossos sejam legais, não só para os nossos parceiros quando eles assistirem, mas para parceiros no geral, parceiras também, amiga, porque tem muita mulher também que, coitado dos cabra, né? Mas refletir um pouco e a gente e ter a oportunidade de entender como a gente pensa. Porque às vezes você até quer contar, sentada na mesa, ó, eu sinto assim, porque eu penso dessa forma, me ajuda. Mas aquela pessoa dá as costas. Lá vem você. Nossa, hoje você tá atacada. Mulher, você quer me ver virar o cão. Eu É você também. virar para mim e falar assim: hoje você tá atacada. Isso é uma coisa que o Rodrigo não fala mais, que eu proibi. Eu falei, você não quer que a panela voe e você não fale que eu tô atacada. Se você perceber que eu tô ficando nervosa, perdendo o controle, cara, fica quietinho ou me acolhe. Me acolhe. Não, então, as coisas começaram a melhorar de comunicação entre a gente quando eu consegui contar para ele como eu me sentia e ele assumiu a responsabilidade dele e começou a mudar. Com esse negócio de expectativa, no caso dele, eu tenho até dó. Porque eu acho que é difícil ele conseguir superar. Mas se ele não fizer, eu não sinto que é comigo, que é porque eu não sou bonita, ou porque eu não sou boa o suficiente.
ou porque ele não me ama. Eu penso assim, para ele não fez sentido fazer, é problema dele. Se eu quiser brigar, eu brigo, porque não fez. Eu quero que faça, então faz. Se não fizer, eu vou ficar chateada mesmo. É comunicar, amiga, é contar. Só que aprender a baixar a expectativa é o melhor. Porque quando você espera nada, o que vem é lucro. Olha, eu percebi, eu achava que era ato de serviço, porque eu reclamava muito que ele não fazia as coisas. Mas eu comecei a perceber que quando ele fazia, eu não percebia. Eu também percebi isso em uma das nossas conversas. Pois é. E aí eu percebi que assim, eu não ligo de fazer. Eu ligo de fazer sozinha. Então, que nem você falou pra mim. Ah, você tá lá no quintal lavando e ele tá no sofá. Pra mim, o que gatilhou na hora foi, pra mim, o que que me deixaria feliz? Eu tô ali limpando a cozinha, ele encostar ali na parede e começar a conversar comigo. Estar junto no Estar mesmo. junto. Não é o fazer. Não é o fazer, porque também tem aquele negócio. Eu sei É colocar fazer a junto. louça. Não é nem fazer, é estar junto. Porque eu tenho minhas manias que tem que ser feito na ordem que eu quero, do jeito que eu quero, colocar as coisas na lava-louça na posição, do jeito. Eu já tenho na minha cabeça o que é certo, né? Entre aspas, que pra mim é certo. E então outra pessoa fazer vai me irritar muito mais. E aí eu vou chegar, vai ter louça lá dentro, eu vou falar, porra, mas colocou só metade, porque se eu tivesse colocado, eu teria colocado a pia inteira. Então não vai tá bom. Então aquilo me irritava muito mais. Então eu percebi que quando ele parava ali, cara, chega meu coração se enchia de amor, assim, eu me sentia amada, porque ele estava querendo estar perto de mim. Entendeu? Ele estava ali parado conversando comigo. Ele poderia estar sentado no sofá mexendo no celular, mas ele estava ali de pé conversando comigo. E isso para mim foi muito maior do que se ele tivesse limpado a cozinha. Que eu tenho as minhas manias. Então, se eu tô lá fora lavando o quintal, eu quero que ele sente na cadeira e pergunte e conte, me conte os causos que aconteceu no trabalho. E me fale de uma fofoca que ele viu. Qualquer coisa, sabe aquela conversa que nem a gente tem? A gente tem isso, né? A gente tá conversando por vídeo, tá lavando louça, tá limpando as coisas, e uma tá conversando com a outra, cada uma tá fazendo suas atividades. Mas a uma está dando 100% de atenção para a outra. Uma tá escutando o que a outra tem a dizer. Porque Não tem está interesse. dividido. Não tá dividido, porque tem interesse. Eu tenho interesse em saber como é que foi seu dia. Eu quero saber como é que tá indo o Max na escola. Eu quero saber como o Mavi voltou da creche. Eu quero saber como que a Gabi, entendeu? Eu quero saber o que que ela tá sentindo. Como foi seu dia, seus novos projetos, o que que você sonha? Eu tenho interesse na sua vida, entendeu? E é isso que eu sinto falta. Entendeu? Eu tenho quando os meus amigos vêm aqui, eu tô fazendo as coisas porque eu não paro, eu não paro a bunda sentada no sofá. E eles estão andando atrás de mim, assim, ó, pela casa. Mas e aí, Júlia, me conta, quer ajuda? Não, 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 só fica aí conversando comigo. É isso que eu quero. Essa é a minha, eu descobri que essa é a minha linguagem do amor. Tá? É tempo de qualidade, amiga. É, Eu falo que a gente fala todos um pouquinho de cada, mas tem aquela que se a pessoa se recusa a falar, que nem você falou, não adianta te cobrir de joia, não adianta, se não, se a presença, se tá ali, e que seja curto tempo, mas enquanto tá ali, esteja ali. é, Então, talvez, de repente, né, vocês conseguissem destinar um horário que vocês pudessem sentar para tomar um café junto e tentar ter essa. Eu e o Rodrigo é o café da manhã, tanto que eu não abro mão. Às vezes, que nem hoje, ele saiu 5:30 da manhã, de acordou às 5:30. Queria sair mais cedo. Eu levantei-me. Levantei porque esse horáriozinho do café da manhã que a gente tem. Não, que tem hora que o manifestado não está lá. Ele fala, eu vou pegar meu ranking no xadrez. É xadrez que ele joga. Oh, insuportável. E aí, às vezes, eu fico com dó, porque realmente ele não tem nenhuma válvula de escape do nervoso do trabalho, dos perrengues que ele passa. Eu tenho o meu Band Power.
eu faço a musculação. Ele não curte a musculação, ele vai porque estamos indo comigo. E antes ele jogava futebol, ele amava jogar futebol. Ele não consegue porque o corpo dele não aguenta. Ele está com problema no joelho, problema no calcanhar. Então, toda vez que ele joga, o prejuízo depois é maior. E aí eu penso, caramba, é isso que eu falo. Por exemplo, você tem outros períodos que você pode pegar. Nesse momento que a gente está aqui, né? Fica comigo. Aí ele larga. Eu sou pentelha também, amiga. Eu encho o saco mesmo, eu não deixo. Eu sempre tive isso. Quando eu sentia que a coisa estava ficando estranha, esfriando, eu sempre puxei. Só que acontece, o Rodrigo também é um carro mais fácil de puxar, né? Quando eu puxo, as rodinhas dele roda. Então, às vezes, a gente tem um bronco que, quando a gente puxa, tá com os dois freios assim, e você tá puxando e a pessoa tá ali. E aí não dá para ficar só. Equilíbrio. Cheguei onde eu queria. Sim, equilíbrio. Equilíbrio em Equilíbrio. tudo, em tudo. A gente não pode, por exemplo, na questão do, então eu vou fazer, já que ele não faz, eu vou fazer porque para manter isso vivo. A chama não vai ficar viva se só um lado ficar fazendo. Não. Tem que ter um rodízio, tem que ter equilíbrio. A gente fala de relacionamento quando as coisas começam a desandar, um cede, só um lado ceder, vai desequilibrar, vai desarmonizar, a coisa vai quebrar. Como é que a gente está de tempo aí, amiga? 8 minutos e 33 segundos. Certo. Equilíbrio. Percepção. Gente, ó, galera, todo mundo que vai assistir a gente ao vivo um dia, Um dia, um vamos dia entraremos ao criando vivo. Assim que a gente conseguir acertar nossas nossos agendas, a horários. gente entra ao Você, vivo. você, perceba o que o outro está fazendo, sabe? Então, se você, a pessoa deu um passo, retribui esse passo. Reciprocidade. Um barquinho para continuar navegando, precisam duas pessoas para remar. O casamento ele é um barquinho. O namoro é um barquinho. É um barquinho. Os dois precisam. Às vezes a canoa fura, porque a gente briga, discute, vem dívida, vem problema financeiro, vem, né? E aí isso vai fazendo furinhos nos cascos. Aí começa o barquinho a afundar. Mas tem dois baldinhos. Se um só tá com um baldinho, não adianta. Uma hora esse vai cansar e os dois vão afundar. Na reflexão que eu falei que eu tinha gravado um vídeo que depois eu editar, que chama Reflexão, era justamente isso, amiga, sobre perceber um ao outro. Amiga, você não casou com o seu inimigo. O seu marido não casou com a inimiga dele. A gente não casa com o inimigo. Entendeu? E como que num determinado momento as coisas começam a ficar de um jeito que a gente vira estranhos dentro de casa. Ou só coexistem porque não dá para ser de outro jeito. Sabe? Isso dói, aí você fala, pô, e aquela pessoa por quem eu me apaixonei? Tá lá dentro. A pessoa por quem ele se apaixonou tá lá dentro. Só que as suas ações, as ações dele, as minhas ações, as ações de fulano, as ações, né? Mais de um lado, menos do outro, começa o quê? A minar a outra pessoa. A Júlia, muitas ações rolaram aí para minar aquela Júlia apaixonante. Concorda? E Lógico. pomba. E aí você começa a perder o brilho pelo cabra também quando a coisa começa que você faz e a pessoa não retribui. Então, esse negócio do inimigo foi uma coisa que veio na minha cabeça. A gente não casa com o inimigo. E de repente a gente está se sentindo tão distante e aí começa as brigas, né? E aí, tipo, um não entende o outro, e aí você quer falar como você está se sentindo, a pessoa não quer ouvir, porque para a pessoa, quando ela ouve como você está se sentindo, aí, amiga, aqui entra o meu entendimento, que eu fico irritada às vezes, porque eu entendo, é bom entender, mas às vezes não, é que o cérebro deles dispara automaticamente a autodefesa, é orgânico. Eles têm que ter um esforço muito grande mental para conseguir dissociar e só escutar. Ele já dispara um monte de desculpa. Não, mas peraí, eu fiz aquilo primeiro porque você falou daquele jeito. Mas eu fiz aquilo outro porque você fez daquele outro. Isso tem que baixar essa voz. Essa voz protetora que a gente tem, que a gente automaticamente já dispara o modo de defesa, é um botão, ele existe.
A gente tem que tomar, a gente passa de se permitir falar e ouvir a verdade. E não é sobre falar a verdade para o outro, é sobre falar a verdade para si mesmo. Porque a gente mente para a gente, tentando até desculpar aí os nossos. Quem rouba, amiga, tem motivo e desculpa para roubar. Ah, eu roubei porque eu precisava de dinheiro. Eu roubei porque, entendeu? Ah, eu traí porque sempre o cérebro dispara uma justificativa. Eu comi o doce porque eu estava estressada. Ah, nem me fala em doce, que essa é a minha maior traição comigo mesma. Se tem uma Para de coisa que eu trair. traio, minto e faço errado, é doce. E muitas das vezes o diálogo entre o casal, ele dá merda por conta disso. A depender de como eu tentar falar com ele, eu já vou ligar esse botão e aí acabou. Tem que desligar, desarmar. Não é E a uma pessoa está briga, né? Não é disposta uma guerra. Isso não é a uma guerra. A gente não tá de lados opostos. Estamos no exatamente. mesmo lado. Nós estamos no Exatamente. mesmo lado e isso deveria ser uma guerra lado a lado e não um de frente para o outro, né? No time estão todos ali correndo atrás da bola, correndo atrás de resultado para o time. É, Entendeu? Então o casal, ele tem que estar remando na mesma direção. Se furou a canoa por causa dos problemas, os dois têm que pegar um baldinho e esvaziar a canoinha para ela chegar na margem e poder remendar essa canoinha. Ah, mas você pegou mais água, você jogou mais água fora do que. Você jogou menos água fora do que eu da canoinha. Eu tô jogando mais água fora da canoinha que você. Tá bom, se você tá jogando mais água fora, eu vou me esforçar para pegar mais água também e vamos jogar água junto. Sabe também se perceber? Se perceber, tipo, pô, se ela tá reclamando, é porque tem, né, tem algum sentido aí. O que que eu posso fazer para melhorar? Se ele tá reclamando, é que normalmente é mais a gente que tem, né, amiga? Eles ficam quietos, eles não não, contam. eles nunca reclamam, e esse que tá o problema também. Às vezes tem algo que eu estou fazendo que tá incomodando ele pra um caramba, e eu não tô nem sabendo. Pra mim aquilo é normal. Às vezes eu tô tentando agradar com alguma coisa, né? E aquilo não é a linguagem do amor dele, aquilo tá atrapalhando, tá irritando, tá incomodando, e eu continuo fazendo, sem saber que eu tô incomodando, atrapalhando. E aí aquilo vai enchendo, 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 enchendo. E não tem não tem essa comunicação, né? Porque a gente reclama, a gente coloca pra fora. Exato. E Eles então, por não. exemplo, eu tô sempre tentando conversar. Aí ele tá no celular, né? Aí fala, ah, não sei o quê. Fala. Não, já não quero mais falar. É, essa cara de burro eu também não vou falar. Não é, porque eu Você queria que fala. ele estivesse me perguntando, querendo, tendo interesse na minha vida. E, cara, ele tá, é o que você falou, ele trabalhou o dia inteiro, ele tá cansado, ele só quer drenar um pouco daquele cansaço, daquele nervoso. E eu tô lá querendo bater papo, querendo pipi na orelha dele, e ele tá, meu Deus do céu, essa mulher não cala a boca. Acho que a gente tem uma cota de mais de 2.000 palavras que a gente tem que falar por dia. Pois Meu é. amigo E assim, chegava a dormir comigo falando, e ele falava assim: Não, é que a sua voz é tão maravilhosa que me dá sono. O bichinho só estava cansado. Quando a gente morou em Manaus, e aí eu ficava o dia inteiro sozinha, e não tinha isso, amiga. Eu não podia é. gastar. Eu já gastei um monte de palavras com você, tô suave à noite. Mas sabe que minha filha é assim, né? Ela fala mais que mais que a matraca. E é o dia inteiro. E eu converso com ela, óbvio, o dia inteiro, mas é uma criança conversando inglês comigo e eu canso, meu cérebro cansa. Aí eu quero conversar com meu marido e, Porque enfim, são conversas diferentes, são entendeu? É, totalmente são assuntos diferentes. diferentes, são Amiga, eu momentos quero diferentes. encerrar esse vídeo de hoje falando como você está linda, Ai, amiga, iluminada. você também tá. Cara, não, eu pensei assim, eu vou me arrumar porque amanhã é dia dos namorados, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí a Daniela aparece, maravilhosa, amei essa sua blusa, seu cabelo tá perfeito, você está linda e está acabando o tempo. Te amo, amiga. Beijo, amiga. Fui.